Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mais uma pergunta ou comentário. Alguém aqui perguntou, me viu cantando o hino Exilado, que às vezes tem o título de Da linda pátria estou muito longe. Não vou cantar aqui, não se preocupe não. Porque eu cantei esse hino no 2000, é aquele programa que coloca dois que nem se conhecem, cantando em dueto, né? E então eu cantei esse hino, ela viu eu cantando esse hino, ela pergunta, é hino dos irmãos congregados ao nome do Senhor? Não sei, ela perguntou, acho que achando que hinos dos irmãos congregados ao nome do Senhor seriam mais puros e santos, mas não é hino, né? De quem é a composição? É das denominações? Na seita Assembleia de Deus, de onde eu saí, esse hino era cantado lá. Bom, a minha resposta, eu não conheço a jovem que canta ao meu lado no Smule, porque o Smule põe qualquer outro cantor lá para cantar do lado da gente. O Smule é um aplicativo no qual você canta e o aplicativo coloca outro cantor ao seu lado cantando junto ou fazendo dueto. Essa jovem deve ser cristã sim, mas não está congregada na mesma comunhão que eu. A maioria dos hinos tradicionais é de autoria de autores denominacionais de diferentes épocas. O importante não é quem fez o hino. Aliás, aqui abro um parênteses, porque tem um hino muito famoso, eu não lembro agora qual é, mas ele é muito famoso e muito bonito. E o cara que fez a letra desse hino, que compôs a letra desse hino, ele acabou de compor a letra e se matou, ele sofreu de depressão. Então, não tente se apegar a quem fez o hino, como é a melodia, né? Procure ver na letra se ela está de acordo com a Bíblia. Então, a maioria dos hinos tradicionais é de autores denominacionais de várias épocas. O importante não é quem fez o hino, mas se a letra é bíblica. Cuidado para não cair no erro de achar que alguém que está numa denominação não esteja salvo ou não tenha o Espírito Santo. Esse é um erro que muitos cometem. Se pensar assim, não poderá nem usar a Bíblia da versão João Ferreira de Almeida, que era de um padre católico, que o João era um padre católico. Alguém me corrigiu depois dizendo que ele se converteu depois, né, ao cristianismo, a Cristo, e na Holanda, se não me engano. Mas eu tinha lido a biografia e achei que ele era católico até o fim, mas não, realmente ele foi perseguido depois pela Igreja Católica por ter se convertido a Cristo e se juntado aos protestantes na época, isso em 1400 e alguma coisa. Segundo as informações que eu encontrei, a melodia deste hino, né, desse hino Exilado, era originalmente de uma música secular, composta por Stephen Collins Foster, que viveu de 1826 a 1864. Ele é o mesmo autor da conhecida música Ó Susana, ó Susana, não chores por mim. Essa todo mundo conhece, né? Essa e parabéns a você. Às vezes a gente reunia assim, na casa de algum irmão para tocar violão e cantar, e aí alguém falava assim, vamos cantar uma que todo mundo sabe. Aí tinha um que começava assim, parabéns a você. Bom, mas então o autor dessa música, ele não fez uma melodia, uma música cristã, ele fez uma melodia com uma letra de música secular, de amor, de coisa assim. Mas a melodia ganhou depois uma letra cristã de autoria de Justus Henry Nelson, que viveu de 1851 a 1937 e acabou sendo incluída em muitos hinários. Se você conhece Amazing Grace, ou Graça Sublime, né, normalmente cantada como Sublime Graça ou Graça Sublime, a melodia era originalmente de uma canção de amor, mas ganhou uma letra cristã mais tarde. Muitos hinos têm uma história semelhante. Eram canções seculares, é que nem você pegar uma música do Roberto Carlos e pôr uma letra cristã em cima dela, né? Não aquele Jesus Cristo, não aquela. Mas pegar a melodia, como fazem, às vezes você pode pegar a melodia de um compositor famoso da antiguidade, Chopin, Bach, ou qualquer um, que alguns falam Bach, mas é Bach, e colocar uma letra cristã. Nada errado, se a letra estiver correta, tudo bem. O problema é que muitos hinários hoje também têm letras
horríveis, letras totalmente não bíblicas, né? Alguns, tipo o corinho, manda fogo, Senhor, manda fogo, eu quero ver o seu poder. Isso é errado, porque fogo na Bíblia é juízo. É juízo, a pessoa pedindo fogo, está pedindo juízo. Mas vamos continuar então, um outro comentário. Reparei que há alguns anos você ensinava diferente do que ensinou neste vídeo mais recente. Ele está se referindo a dois vídeos, um chamado Em Que Caminho Você Está, de Abel de Caim. Esse é o vídeo mais recente, né? Em seus vídeos antigos, você comentava que o que jazia à porta de Caim seria o pecado. Mas agora você usa de uma tradução alternativa de pecado, que seria oferta pelo pecado. Qual a interpretação correta? Bom, se você quiser, procure o vídeo Em Que Caminho Você Está, de Abel ou Caim. E eu vou responder assim, bem observado. Sim, eu antes tinha esse entendimento de que era o pecado que jazia à porta de Caim. Por isso interpretava como era usual entre os cristãos. A maioria dos pregadores interpreta assim. Mas hoje eu sei que a palavra hebraica tem mais a conotação de um sacrifício pelo pecado. Eis que o pecado jaz à porta, né? É o trecho lá de Gênesis, quando o Senhor fala para Caim. Então, uma tradução alternativa seria: eis que o sacrifício pelo pecado jaz à porta. Então, na verdade, talvez, né, sendo esta a tradução correta, o Senhor estava querendo chamar a atenção de Caim para o fato de que ele tinha pecado, mas que tinha uma solução, o que era o sacrifício pelo pecado, como Abel fez um sacrifício por pecado, sacrifício de sangue. Obviamente eu dizia há 8 ou 11 anos, nos vídeos de título Qual Pecado é Mais Grave? E o outro com o título apenas de Caim e Abel. O que eu dizia não era uma má doutrina quando eu falava isso, né? Que eu dizia que o pecado estava à porta, mas apenas o que eu entendia na época de uma passagem que é considerada obscura para muitos cristãos. Agora eu aprendi de uma interpretação que faz mais sentido para mim. Uma vez uma editora iria publicar uma nova edição de um livreto de John Nelson Darby com o título A Igreja de Cristo. E o editor chamou sua atenção para corrigir o título, já que esse termo, a Igreja de Cristo, não tinha na Bíblia, e sim Igreja de Deus. Igreja de Deus. Então Darby pediu que mantivesse o título, porque do jeito que estava, na segunda edição do livreto. Porque na época em que foi escrito, na época que ele escreveu isso com o entendimento que ele tinha naquela época, que não era o entendimento completo. E assim nós devemos encarar qualquer livro ou ministério da palavra, escrito ou falado, como sendo imperfeito no momento. Desde que não seja uma doutrina maligna, nós entendemos que cristãos podem falhar aqui ou ali. Exemplo, eu creio que em Gênesis 6, os filhos de Deus, que geraram gigantes de mulheres, né, a partir de mulheres humanas, tenham sido anjos que assumiram a forma humana e tomaram mulheres para si. Mas se você ler os livros de Charles Mackintosh, que me serviram muito no início da minha vida cristã, você verá que ele não tem o mesmo entendimento. Mas isso não invalida tudo mais que ele escreveu. Percebe? Eu me lembro, logo que eu me converti, eu era esotérico, macrobiótico, espiritualista e toda a bobagem agregada, né? Mas depois que eu me converti, às vezes alguns colegas da faculdade falavam: peraí, Mário, até outro dia você estava falando que era assim, 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 agora você está falando que é assado, assado, assado. Eu respondia: pois é, eu mudei. Eu mudei. Então não tenha vergonha de mudar também. Se você defendeu uma religião ou qualquer coisa com unhas e dentes e aprendeu que estava no erro, não tenha vergonha de mudar, não. É assim que a gente vive, a gente aprende assim. Mais uma pergunta. Essa aqui é da série Quando Eu Achava Que Já Tinha Ouvido de Tudo. Alguém escreveu dizendo: eu tenho uma dúvida que muitas vezes me tortura e gostaria de uma resposta sua.
Na minha igreja temos uma lista de pessoas com diferentes enfermidades e problemas que a gente ora pela cura e solução do determinado problema, agindo assim como intercessores, certo? A dúvida é a seguinte: se eu esquecer de orar e interceder, ou esquecer de colocar o nome de uma pessoa que eu conheço que esteja com uma doença ou determinado problema, e Deus levar essa pessoa morrer, Deus irá cobrar de mim ou colocar na minha conta a morte dessa pessoa? Como Deus irá agir comigo diante da morte dessa pessoa que eu esqueci de orar ou colocar na lista de orações e intercessões da igreja? Por aí você vê a tortura psicológica que é feita em algumas dessas religiões. Você vê o peso, o fardo que é colocado em cima da pessoa? Bom, eu vou responder então. Eu respondi assim: eu não conheço esse Deus com letra minúscula do qual você está falando. O meu Deus é um Pai de misericórdia e graça que entende as minhas fraquezas e meus esquecimentos e não me pune por isso. Eu não sou punido, eu estou cada vez mais esquecido, estou cada vez mais velho. Esqueço um monte de coisa, quanto mais de orar por alguém doente. Imagina se Deus vai me punir agora por minha falta de memória, não é? Aí eu continuei: eu acho que você está falando de algum Deus minúsculo, né? Pregado em religiões que não conhecem a graça e a misericórdia de Deus. E lembrando agora o versículo de Mateus 23:4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. É isso aí, ó. Isso é religião. Isso é religião e esses são os religiosos, né? Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.